Olá, tudo bem? Esse é o vídeo 2 sobre a formação dos Estados nacionais na Europa moderna. A formação das monarquias ibéricas. No século X, a maior parte da Península Ibérica era controlada por muçulmanos, com exceção do norte, onde os cristãos se refugiaram e conseguiram manter sua independência. Do norte, os cristãos de Leão, Castela e Aragão iniciaram a luta de reconquista de seus territórios. Essa luta ganhou intensidade no século XI, quando o Papa Alexandre II prometeu perdão a todos aqueles que ajudassem os ibéricos na luta pela expulsão dos muçulmanos. O Estado moderno português. No século XII, a região onde hoje é Portugal era conhecida como Condado Portucalense. Essa região fora fornecida pelo rei de Castela a nobres franceses que ajudaram nas lutas de reconquista. No século XI, o nobre Henrique de Borgonha entrou em luta contra os árabes e, como recompensa, recebeu do rei de Castela o Condado Portucalense. Em 1139, seu filho Dom Afonso Henriques continuou a luta e, fortalecido por inúmeras vitórias na região, rompeu com o rei de Leão e Castela e proclamou a independência do Condado Portucalense, dando origem assim ao Reino de Portugal. A consolidação do Reino Moderno de Portugal. Afonso Henriques sagrou-se primeiro rei de Portugal e deu início à dinastia de Borgonha. Os reis dessa dinastia continuaram as lutas de reconquista e em 1249 incorporaram as regiões ao sul do Condado Portucalense, a região do Algarve, ampliando assim o território português. A Revolução de Aves, 1383 a 1385. Em 1383, aproveitando-se da morte do rei de Portugal, Dom Fernando, rei de Castela, tentou usurpar o trono de Portugal. Mas o povo português, liderado pela burguesia, sublevou-se e venceu os castelhanos no movimento conhecido como a Revolução de Aves. Dom João, chefe da Ordem Militar de Aves, sagrou-se rei com o título de Dom João I. Dom João, o chefe dessa ordem militar, retribuindo o apoio da burguesia portuguesa, os reis da dinastia de Aves apoiaram o comércio e a navegação da burguesia portuguesa. No restante da Península Ibérica, a luta continuou contra os muçulmanos, alternando períodos de avanço e de retrocesso. E em 1469, Isabel de Castela e Fernando de Aragão casaram-se e uniram seus dois reinos, dando início à formação da moderna Espanha. Conhecidos como reis católicos, esses soberanos se aliaram à Igreja, dando novo impulso à Guerra de Reconquista. E em 1492, o Reino da Granada, último reduto árabe, foi conquistado. A expansão marítima europeia. O pioneirismo português e espanhol no século XV e XVI. Principais motivos pelos quais portugueses e espanhóis tornaram-se pioneiros na expansão marítima europeia. 1. A conquista de Ceuta em 1414 pelos portugueses. A cidade era dominada pelos mouros, termo dado pelos ibéricos aos muçulmanos, permitindo aos lusitanos o controle desse importante centro comercial e estratégico no norte da África. 2. A conquista de Constantinopla em 1453 também foi outro motivo, Quando Constantinopla foi conquistada pelos turcos otomanos, e aí os europeus passaram a ter enormes dificuldades de conseguir especiarias das Índias, por caminhos terrestres, e assim tiveram que utilizar-se da navegação. Um terceiro motivo é o acúmulo de metais preciosos, Ouro, por exemplo, era uma prática comum dos estados europeus dos séculos XV e XVI, e este era usado para cunhar moedas e para as trocas comerciais. O quarto motivo era a religiosidade, o ideal de evangelização, levar a fé cristã a pessoas que não a conhecem. Era algo forte em Portugal e Espanha no século XV e XVI. Novas técnicas de navegação. Entre os fatores que possibilitaram o sucesso das navegações europeias estão a utilização de instrumentos e técnicas diversas como a bússola, a invenção chinesa do século XX a.C., introduzida na Europa pelos árabes, o astrolábio, uma invenção egípcia do século IV, que somado a outros fatores facilitaram as grandes navegações para portugueses e espanhóis. Entre eles também a caravela, que era uma embarcação muito rápida e que aproveitava melhor os ventos.
mas com o tempo foi substituídas pelas naus, embarcações mais robustas e apropriadas para viagens mais longas em alto mar. Portugal sai na frente. Após a conquista de Ceuta, Portugal inicia a exploração da costa norte da África. Em 1419, os portugueses vão chegar à Ilha da Madeira, né? 20 anos depois, vão chegar à Ilha dos Açores, né? E no ano de 1434, uma expedição portuguesa consegue finalmente passar pelo Cabo do Bojador e voltar a Portugal em segurança. Outras expedições muito importantes de se destacar, alcançada pelos portugueses, né? O auxílio do experiente piloto português Pero Escobar, né? Eles chegam às ilhas de São Tomé e Príncipe em 1471, né? Eles conseguem atravessar o Cabo das Tormentas em 1488, né? E encontram um caminho para as Índias em 1498, também com o auxílio do grande navegador português Pero Escobar. Com maior experiência marítima, né, os portugueses decidem encontrar uma rota para as Índias. E em 1487, uma expedição comandada por Bartolomeu Dias ultrapassou o temido Cabo das Tormentas, né, extremo sul da África, mais tarde chamado de Cabo da Boa Esperança. Os espanhóis chegam à América. No ano de 1492, a Espanha começou a procurar rotas para as Índias, né? E o genovês, Cristóvão Colombo, foi o primeiro a fazer isso, a mando da coroa espanhola. Ele acreditava que a Terra era redonda e que se navegasse para o oeste, chegaria nas Índias. E em 12 de outubro de 1492, Colombo e seus companheiros chegaram a um conjunto de ilhas, né, que para ele eram as Índias, né? Depois ficou provado que não era as Índias, e sim um continente americano. A Bula Intercoetera, 1493. Os governantes espanhóis tentaram legitimar a posse das novas terras por meio da autoridade papal. E em 1493, o Papa Alexandre VI promulgou a Bula Intercoetera, que estabelecia uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Este documento determinava, portanto, que todas as terras a oeste dessa linha seriam da Espanha. O Tratado de Tordesilhas, de 1494. O rei de Portugal, Dom João, contestou a bula papal intercoetera, né, e negociou diretamente com Fernando e Isabel. Foi editado então um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas, né, assinado em 1494, que estabelecia uma linha imaginária a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Assim, as terras a oeste dessa linha seriam da Espanha e todas as terras a leste seriam de Portugal. Os portugueses chegam às Índias em 1498. Uma década depois de os portugueses terem passado pelo Cabo do Bojador, Portugal envia uma expedição com Vasco da Gama. Vasco da Gama chega à cidade de Calicut em 20 de maio de 1498. O objetivo da expedição era estabelecer um entreposto comercial nas Índias e assumir uma posição hegemônica na rota comercial do Oceano Índico. Os portugueses chegam ao Brasil em abril de 1500. Assim que Vasco da Gama volta de sua expedição nas Índias, né, Portugal se apressa em mandar outra expedição a fim de formalizar as relações comerciais com os povos da região. Essa expedição será comandada agora por Pedro Álvares Cabral. A expedição partiu em março de 1500, né, e no dia 22 de abril aportou em Terra de Veracruz, que mais tarde será chamada de Brasil. Cabral passou cerca de 10 dias nessas terras antes de prosseguir para as Índias. A Carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel. Esse é o principal documento que descreve a chegada dos portugueses ao Brasil. E aqui ele descreve um pouco sobre as gentes dessa terra, né? Um pouco sobre a geografia da terra e sobre a primeira missa realizada na Nova Terra. A circunnavegação da terra. Com a rota da Boa Esperança, grande centro produtor de especiarias. Ele retorna à Espanha com apenas uma caravela e alguns tripulantes, né? A viagem aparentemente não teve muitos resultados. Mesmo assim, foi o início da dominação espanhola na costa pacífica da América e fortaleceu as relações comerciais da Espanha com as Índias. É a primeira viagem de circunnavegação da Terra. Descoberta e controlada pelos portugueses, os espanhóis decidiram seguir a ideia de Colombo e criar uma rota própria para as Índias, né? E a ideia de Colombo era navegar para o oeste, né, contornando a América. Assim, mandaram em 1519 o navegador português a serviço da coroa espanhola, né, Fernão de Magalhães, né,
que chegou em 1521 a um arquipélago asiático que depois ficou conhecido como Filipinas. Mas nessa região ele foi morto pelos nativos, né? E aí dá prosseguimento à viagem, né, como comandante o espanhol Sebastião Elcano, né, que vai prosseguir até as Ilhas Molucas. Bem, esse vídeo foi um resumo sobre a formação dos primeiros estados nacionais, Portugal e Espanha, e do início de suas aventuras além-mar. Espero que vocês gostem, dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até o vídeo 3.